Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao nosso canal Bicho de 7 Cabeças. Vamos dar continuidade aos vídeos sobre o Click 02, o relé programável da VEG. E hoje a nossa aula será especificamente sobre temporizadores. Bom, temporizadores são dispositivos utilizados aí a nível de automação, a nível de instalação elétrica, para que eu possa comutar alguns contatos, né, a partir de temporização, então de contagem de tempo. Após o tempo decorrido, efetue alguma ação, faça alguma ação. São dispositivos que eu posso colocar aí, são largamente utilizados em comandos elétricos para comutar os contatos dentro de uma unidade de tempo e aí eu poder fazer acionamentos com base de tempo diferente. O Click 02 ele possui 31 temporizadores. Esse é um texto retirado do próprio manual da Click, sendo que cada temporizador ele pode operar em 8 modos distintos. Bom, um dos modos é o operador de pulso, né, o temporizador de pulso, e mais 7 modos de temporização geral, que aí nós oscilaremos entre tom, TOF, tons com retenção, TOF também com retenção, enfim, uma série de funcionamentos aí a partir da quantidade de tempo que você deseja temporizar e qual a finalidade, né? Terão alguns detalhezinhos aí que diferenciam um temporizador do outro. Nós vamos ver nessa aula para que vocês entendam tudo direitinho e possam escolher qual o melhor temporizador a ser colocado na sua lógica. Isso aqui é do Click Edit, é o cabeçalho que nós vamos precisar preencher e nós vamos visualizar lá dentro do Click como preencher esses cabeçalhos e como programar cada um desses temporizadores da maneira que mais seja vantajosa para a gente. Vamos lá para o nosso Click Edit para a gente ver o funcionamento de cada uma dessas lógicas. Estamos aqui no Click Edit, vamos ver como é o funcionamento do temporizador. Bom, inicialmente nós vamos tratar de fazer o acionamento, então eu vou aqui na parte inferior esquerda do nosso programa, como de costume, darei um clique no mnemônico I, né, para pedir um contato aberto da entrada física I01. Vou dar um OK aqui confirmando. O mnemônico que trata dos temporizadores dentro do Click, ele é chamado de T, então ele encontra-se aqui também na parte inferior do programa, aqui onde eu tenho T. Eu posso clicar na letra T ou eu posso clicar nesse botão e habilitar a ferramenta. O temporizador é uma bobina e, como toda bobina, ele deve ser colocado no último espaço da linha do Click para que ele seja reconhecido como temporizador. A partir daí eu poderei chamá-lo como contatos em outras linhas para fazer os devidos acionamentos. Então, o que é que esse temporizador basicamente ele faz? Ele vai aguardar um período de tempo e após esse tempo decorrido, ele vai efetuar uma ação, que é colocar a bobina em nível lógico alto ou nível lógico baixo, né, a depender do tipo de temporizador que nós utilizemos. A partir daí eu posso fazer com que os contatos herdem essa condição dessa bobina e que eles comutem também de normal aberto para normal fechado e vice-versa, de normal fechado para normal aberto. Então a partir daí eu posso fazer os acionamentos e os desacionamentos, todos eles com quantidade de tempo específica. Eu tenho aqui o T01, é o primeiro temporizador. Aqui é como eu vou chamá-lo, né? Qual T eu utilizarei, como já dito. Nós temos 31 opções dentro do relé programável da Click. Eu vou deixar T01 mesmo, afinal não utilizei nenhum temporizador ainda. Aqui é onde eu colocarei o modo que eu quero que ele opere. E aqui dentro eu tenho, são 7 modos na verdade, do 0 ao 6. Sendo que, se eu optar pelo modo 0, ele funcionará exatamente igual a uma memória auxiliar. Se tiverem dúvidas sobre memória auxiliar, aqui na nossa lista de reprodução tem um texto, tem um vídeo anterior, né, falando sobre memória auxiliar. Vocês podem lá dar uma pesquisada e ver exatamente como é que funciona. Mas de uma maneira bem simples e básica, ele vai funcionar como uma bobina normal, só que é uma bobina virtual que não existe fisicamente, não é um relé físico, e sim um relé virtual dentro da programação do Click. Bem, eu posso também colocar aqui dentro dos outros demais modos, né? Eu vou utilizar o primeiro modo, ele me diz que é o temporizador com retardo na energização, então no caso é o tom. Bom, como é que o tom faz? Como o próprio nome já diz, é um tom timer com delay. Então, uma vez que ele for acionado e que eu mantiver a energização, a sua habilitação, ele vai temporizar uma quantidade de tempo
e após esse tempo decorrido, ele vai fazer com que sua saída vá para nível lógico alto. Então ele temporiza para ligar. Vamos fazer um teste primeiro com esse tom e depois nós vamos variando com os demais para que vocês possam entender da melhor maneira possível. Aqui no base time ou base tempo, né, eu posso escolher qual a base tempo que eu vou trabalhar. Aí pode ser centésimo de segundo, décimo de segundo, segundo ou minuto. Vamos deixar em segundo mesmo e vamos passar para os demais. O tempo atual é como se fosse um cronômetro, ele vai mostrar para a gente como é que está o decorrer da temporização desse temporizador. O valor é o preset, a quantidade de tempo que eu quero que ele temporize. Vou colocar aqui 5 segundos, então ele vai temporizar 5 segundos e após 5 segundos ele vai efetuar a sua ação pré-determinada. No nosso caso aqui, como o próprio diagrama já diz, após a energização da entrada, após a habilitação, né, do temporizador, ele vai temporizar 5 segundos e após 5 segundos a sua bobina vai para nível lógico alto. Perceba que toda vez que o meu acionamento ele for desacionado, ele vier para nível lógico baixo, ele forçará também a bobina do temporizador a nível lógico baixo, já que esse temporizador não possui nenhum tipo de reset, ele não armazena a informação após acionada, então ele depende exclusivamente do seu acionamento anterior. O tipo nós não precisaremos mexer, ajuste de direção também não, e o reset de entrada nesse modo não é habilitado. Vou dar um OK e vamos continuar com a nossa lógica de programação. Aqui eu vou pedir um contato, agora o contato da letra T aqui na nossa parte inferior. Vou dar um clique. Qual é o T? O T do temporizador que eu estou utilizando, então vai ser o T01, será um contato aberto de T01, que após o tempo de 5 segundos ele herdará a condição da bobina T01, ele será comutado para normalmente fechado, e ele acionará uma bobina de saída aqui, que eu vou colocar aqui na ponta, que é justamente a Q01, e assim acionando a carga após 5 segundos. A nossa programação está completa, vou dar um ESC para cancelar a ferramenta, vou clicar nos espaços vazios e apertar o mnemônico A para que ele possa preencher com linhas horizontais e fechar o esquema aqui da linguagem ladder. Pronto, essa aqui é a nossa programação, está completa, está redonda. E eu vou agora simplesmente clicar em Run para que nós possamos simular. E nós vamos ver qual é o funcionamento do temporizador no modo 1, o primeiro tom, né? Timer on Delay. Então vou dar um clique aqui no temporizador 01 apenas para que nós possamos visualizar a sua contagem. E a partir do momento que eu fechar o contato de 01, percebam que ele vai começar a temporização. Após 5 segundos ele comutará o contato de T01 que está na linha 2 e assim a bobina será acionada. Vou fechar o contato e vamos aguardar a temporização. Percebam que a temporização já foi decorrida e após 5 segundos o contato T01 ele herda a condição da bobina, nível lógico alto, então ele comuta e fecha, e aí a bobina Q01 ela é acionada. Se eu vier aqui no modo teclado eu vou perceber que a lâmpada está ligada, não é isso? A entrada da I01 habilitada, a saída da Q01 também habilitada. Vamos desligar. Percebam que assim que eu desligo, a bobina Q01 ela é desabilitada. E se eu clicar novamente e fechar o contato de 01, ele vai aguardar o período, que seria os 5 segundos, e após 5 segundos a bobina Q01 ela volta a ser acionada. Então é dessa forma que esse temporizador, o Timer on Delay, o tom, ele funcionará não só dentro dessa lógica do clique 02, mas na maioria dos programadores, dos controladores lógicos programáveis aí ao longo do mundo, né? A indústria parametriza, normatiza para que na grande maioria eles funcionem de maneira bem similar. Bom, vamos ver o que acontece toda vez que eu interrompo a alimentação do temporizador antes dele completar o seu ciclo de 5 segundos. Então eu vou fechar o contato, ele vai iniciar a temporização e antes dos 5 segundos eu fui abrir o contato. Então percebam que no momento em que eu abro ele zera a sua contagem, a sua temporização e retorna para o zero. Então fazemos novamente 1, 2, 3, abrir, ele retornou para o zero. Então ele depende exclusivamente da sua alimentação. Enquanto ele estiver alimentado, né, com o seu contato anterior fechado, permitindo com que a corrente passe pela bobina do temporizador, ele fará a temporização. Se eu retirar a energização dele, automaticamente ele zera
e ele vai ficar aguardando aí ver nova energização para que ele possa iniciar uma nova temporização. Então essa aqui é uma característica desse temporizador. Se você for utilizá-lo na sua lógica, é necessário que você garanta que para que o acionamento ocorra, na verdade, ele precisa estar energizado ao menos pelo período de tempo que ele precisa temporizar. Ok? Vamos dar um stop aqui e agora vamos ver o modo 2 de funcionamento. Vou dar 2 cliques no mesmo temporizador, vou mudar para o modo 2. No modo 2 ele vai continuar sendo retardo na energização, então ele continuará sendo um tom, só que com uma diferença, uma vantagem. Agora ele oferece, né, o comando reset. Então aqui embaixo percebam que o meu reset foi habilitado. Então eu posso vir aqui, dar um clique e escolher qual tipo de variável eu desejo que seja o reset desse temporizador. Eu posso aí passar por todos os mnemônicos oferecidos pelo próprio Click Edit. Nesse caso eu vou escolher o mnemônico I, que é a entrada física, né, do I, do próprio relé programável. Como nós estamos utilizando 01, eu utilizarei 02 como o reset. Então o 02 vai servir para forçar o temporizador a nível lógico baixo e zerar a sua contagem. Ele funcionará exatamente igual ao modo 1, com essa única mudança que é o botão reset. Então quando eu clico no reset, quando eu aciono o reset, eu forço a sua temporização a 0 e eu forço a sua saída a nível lógico 0, caso ela já tenha sido comutada para nível lógico alto, né? Darei um OK e vamos simular para que a gente possa perceber o funcionamento. Pronto, vou fechar o contato, vou dar um clique, né, no temporizador para que a gente possa visualizar a temporização e vou fechar o contato de 01. Ele começa a temporizar. Após os 5 segundos, o contato vai para nível lógico alto, a bobina, na verdade, vai para nível lógico alto, o contato também vai para nível lógico alto, por consequência, por herdar o endereço da bobina, e a bobina de saída Q01 também vai para nível lógico alto. Agora perceba o que ocorre quando eu desabilitar a entrada I01. Então eu daria um clique, a entrada I01 ela foi comutada para nível lógico baixo, mas perceba que o temporizador ele continua em nível lógico alto, e por consequência a bobina continua acionada. Para que esse temporizador seja forçado a nível lógico baixo, eu não tenho mais como intervir a partir de I01. Eu posso energizar que ele não irá temporizar mais nada, ele não irá repetir mais ação nenhuma. Agora, para desacioná-lo, para fazer ele voltar a nível lógico baixo, eu precisarei acionar o botão reset, que nós colocamos na entrada física I02. Então no momento que eu aciono o reset, ele é forçado a nível lógico baixo, e perceba que o seu temporizador ele também é zerado. Então essa é a diferença básica do temporizador tom no modo 1 para o modo 2. A adição do botão reset que dá essa possibilidade de tirar o seu nível lógico alto e forçá-lo a 0, assim como também a sua temporização. Essa é a única vantagem ou detalhe, né, diferente aí do modo 1 para o modo 2. Vou dar um stop aqui, vou parar a nossa simulação, darei 2 cliques novamente na bobina. E agora nós vamos ver como funciona o modo 3. Na hora que eu dou um clique no modo 3, ele já me fala que é um temporizador de retardo na desenergização. Então, perceba, todos esses temporizadores eles oferecem para a gente um diagrama aqui embaixo, que é uma maneira bem rápida de entender qual será o seu funcionamento. Eu tenho o Enable e eu tenho o Output. O Output é a bobina de saída e o Enable é a condição que habilita esse temporizador, no caso I01, que é quem nós colocamos como condição. Nesse momento aqui, percebam que no momento em que o Enable está desativado, a bobina de saída também está desativada. No momento em que o Enable é ativado, vai para nível lógico alto, a bobina de saída acompanha a mesma função do Enable, então ela vai para nível lógico alto também. Porém, quando o Enable vier para nível lógico baixo, a bobina vai continuar em nível lógico alto, ela vai temporizar a quantidade de tempo pré-setada, e após essa temporização, aí sim ela será desenergizada, então virá para nível lógico baixo. Por isso que é um temporizador de retardo na desenergização, ou seja, ele vai temporizar para desenergizar algo. Só que assim que eu habilitá-lo, a bobina vai para nível lógico alto. Darei um OK e vamos para a nossa simulação. Na hora que eu simulo, percebam que eu vou dar um clique para fechar o contato de I01.
automaticamente a bobina de saída T01 também ela foi acionada, porém ele não está fazendo nenhuma temporização, não está acompanhando o tempo. Ela apenas foi acionada por consequência do I01 estar acionado. Agora, se nada acontecer aqui, essa bobina vai ficar acionada indeterminadamente enquanto o I01 estiver acionado. No momento em que eu abrir o contato de I01 e tirar a sua energização, ou seja, o enable cair para 0, então a bobina do temporizador ela irá iniciar a sua contagem de tempo, para após essa contagem de tempo ela desacionar. Então, repetindo novamente, eu fecho o contato de 01, a bobina vai para nível lógico alto. Se eu não fizer mais nada com o 01, ela vai continuar em nível lógico alto. Mas se eu retirar a tensão de 01, automaticamente ela iniciará a sua temporização e após o tempo presetado, ela vem para nível lógico baixo. Então, temporizador de retardo na desenergização. Ok, vou dar um stop aqui. Agora vamos mostrar o modo 4 de funcionamento. Darei um clique aqui no modo e vou alterar para o modo 4. Percebam que no modo 4, o nosso diagrama aqui de funcionamento ele indica o seguinte: a minha entrada enable, que é a I01, e a minha output, que é a minha bobina de saída, a T01, elas, se o enable estiver em nível lógico baixo, a bobina de saída também acompanhará essa condição, ficando em nível lógico baixo. Se eu colocar o enable, que é o I01, em nível lógico alto, fechar o seu contato, percebam que a bobina de saída vai continuar em nível lógico baixo. Ela só irá para nível lógico baixo no momento em que eu colocar I01 em nível lógico baixo. Então, para que a bobina seja acionada, é preciso ter uma borda de subida em I01, e aí na borda de descida, que é quando eu desligo o I01, a bobina ela vai para nível lógico alto. E aí ela vai começar a temporizar a quantidade de tempo presetado, e após isso ela será desacionada. Vamos dar um OK e ver o seu funcionamento. Percebam que no modo 3, no momento em que eu fechava o I01, automaticamente a bobina já ia para nível lógico alto. Aqui, quando eu fecho o I01, nada acontece. Agora, no momento em que eu retiro a tensão de I01, ou seja, I01 precisa ver uma borda de subida, ser acionado, depois uma borda de descida, ser desacionado, para que a bobina comece a temporizar os 5 segundos que foi presetado. Então, perceba que no momento em que eu desenergizar agora o I01, a temporização é iniciada e após os 5 segundos ela é desacionada. Então eu tenho aí 5 segundos, quando completar ela será desacionada. Essa é a diferença entre o modo 3 e o modo 4, ambos são temporizadores de retardo na desenergização. Vamos dar um stop aqui e ver como ocorre o modo 5. Perceba que é muito importante você saber analisar o diagrama que eles oferecem aqui para a gente, porque esse diagrama ele já explica o alto funcionamento de toda a operação. Mesmo que você não tenha o manual em mãos no momento, você já consegue a partir do diagrama aqui saber o seu funcionamento pleno. E isso faz com que você ganhe muito tempo na hora da sua programação. Por mais que você não tenha acesso à informação do manual, ou você não tenha tempo para dispor, né, de ler o manual, você já está vendo aqui a partir desse diagrama qual é o funcionamento. Então nesse diagrama aqui ele está me dizendo que eu tenho a enable, que é a I01, que nós colocamos para energizar a bobina do temporizador, e logo abaixo eu tenho a output, que é a saída, ou seja, seria o temporizador, o próprio T01, né? Então percebam que quando o enable estiver em nível lógico baixo, a saída também está em nível lógico baixo. No momento em que enable for para nível lógico alto, então a saída ela vai temporizar uma quantidade de tempo em nível lógico alto. Essa mesma quantidade de tempo ela vai se manter em nível lógico baixo. Logo em seguida ela se mantém em nível lógico alto pela mesma quantidade de tempo. Nível lógico baixo pela mesma quantidade de tempo. Nível lógico alto pela mesma quantidade de tempo. Nível lógico baixo pela mesma quantidade de tempo. E assim consecutivamente enquanto a habilitação enable estiver em nível lógico alto. Então, enquanto essa bobina estiver energizada, ela vai funcionar como um temporizador oscilador. Significa que ela terá uma função similar a uma pisca-pisca. Se eu coloquei 5 segundos, então eu terei 5 segundos acionado, 5 segundos desacionado, 5 segundos acionado, 5 segundos desacionado. Então ela vai piscar de maneira intermitente por 5 segundos. 5 segundos ligado, 5 segundos desligado. Darei um OK e vamos ver o seu funcionamento. Vou clicar aqui no temporizador para que a gente possa perceber o seu funcionamento. Vou clicar em Run e vou fechar o contato aqui de I01.
Perceba que ele começa a temporizar, já parte acionado, conta 5 segundos, desaciona, conta mais 5 segundos, desacionado. Após os 5 segundos ele aciona novamente, conta 5 segundos, acionado. Desliga após os 5 segundos, conta mais 5 segundos, desacionado. E vai fazer isso enquanto a entrada Enable, que é a I01, estiver habilitada em nível lógico alto. No momento que eu desligo a entrada Enable, ele para a sua contagem e retorna a temporização para zero. Se eu energizar e por um acaso não esperar a contagem completa, tirar a energia antes, percebam que ela também zera. Então é extremamente dependente da energização anterior, né? No caso do Enable desse temporizador. Vamos dar um stop aqui e vamos verificar como é que funciona o modo 6. Darei 2 cliques e no modo 6 fazer a alteração e percebam que ele já mudou para a gente. Ele diz que é um temporizador oscilador, um modo 2. Bem, esse temporizador oscilador modo 2 ele já adicionou para a gente aqui no diagrama justamente o botão reset. Então ele vai funcionar da mesma forma, só que dessa vez ele não é dependente do Enable. Ele só precisa ver o acionamento do Enable uma vez para que ele comece a oscilar, para que ele comece a piscar intermitentemente, né? E após esse acionamento o Enable pode ser desacionado, que não tem problema nenhum, só precisa enviar o primeiro pulso. Após isso ele só será desligado quando ele vê a borda de subida lá no botão reset, quando ele vê o acionamento do botão reset, que nós já colocamos anteriormente para o contato, a entrada física I02. Eu darei um OK. Vou clicar aqui no temporizador para a gente ver a simulação de tempo. Vou clicar em Run e vou dar apenas um pulso aqui no nosso contato I01. O pulso foi dado e percebam que mesmo o I01 desacionado ele continua temporizando. Então 5 segundos ligado, 5 segundos desligado, 5 segundos ligado, 5 segundos desligado. Se eu vier clicar novamente em 1, nada acontece, ele não interfere mais em nada na lógica. Esse temporizador só poderá ser desacionado agora se eu clicar em 2, que é o reset, e aí eu forço todo mundo a zero. Eu forço tanto a temporização a zero quanto a sua saída a zero. Então a única diferença entre o temporizador oscilador no modo 1, que é o 5, e modo 2, que é o 6, é que do 5 para o 6 eu adiciono um reset no 6. Então no 5 eu sou extremamente dependente da minha energização de 1, que seria o Enable. Já na 6 eu só preciso ver o primeiro pulso para iniciar a temporização, iniciar o processo, e ele só vai parar, né? Será acionado quando ver o pulso do botão reset. Então essa aqui é a diferença básica. Vou dar um stop. Vamos lá ver o funcionamento no modo 7. Afinal nós temos 8 funcionamentos. Nós só vimos até agora 7, do 0 ao 6. Darei 2 cliques. E para acionar o modo 7, se vocês vierem aqui em modo, vocês vão perceber que vocês não terão disponível o modo 7. Isso porque aqui do lado ele já disse, ó, modo de funcionamento, eu tenho do 0 ao 6, e a exceção aqui é o modo 7, que ele diz que é a borda P, que seria o habilitador de borda flip-flop, seria o habilitador de sinal flip-flop, né, sinal de pulso, que nós já vimos na aula anterior. Então se eu quiser acessar o modo 7, basta que eu coloque meu temporizador em modo de pulso, em modo pulsante. Então perceba que aí eu terei um temporizador que ele tem duas bases de tempo, ele tem duas quantidades de tempo, ele tem o T1 e tem o T2, T1 e T2. Então ele vai manter habilitado por uma quantidade de tempo T1 e desabilitado por uma quantidade de tempo T2, habilitado por uma quantidade de tempo T1 e desabilitado por uma quantidade de tempo T2. Isso irá acontecer enquanto a habilitação desse temporizador estiver acionada lá na entrada. No momento que eu tirar a energização da habilitação desse temporizador, ele para de oscilar. Então, o temporizador oscilador no modo 3 é um oscilador com dois temporizadores que me dão duas quantidades de tempo diferentes na oscilação. Enquanto o outro estava oscilando em 5 segundos, nesse aqui eu posso colocar o valor de T1 em 5 e o valor de T2, por exemplo, eu colocarei apenas 2 segundos. Então eu teria aí T1 com a lâmpada ou a saída carga, né, acionada por 5 segundos, desacionada por 2 segundos, acionada por mais 5, desacionada por 2, acionada por 5, desacionada por 2. Isso enquanto a sua habilitação estiver em nível lógico alto. Basicamente, para a gente, o que interessaria é que eu conseguiria fazer um pisca-pisca, por exemplo, que oscilasse em frequências diferentes.
Então a lâmpada funcionaria por 5 segundos e apagaria por 2, funcionaria por 5 e apagaria por 2. Isso para mim seria interessante em todos os processos que eu precisasse que houvesse oscilação de tempo diferente. Então vou clicar em Run e automaticamente nós vamos ver a simulação quando eu fechar aqui o I01. Perceba que ao fechar o I01, o primeiro temporizador parte, que é o T02. Esse T02 ele vai contar os 5 segundos ligado, será desligado, então o seu segundo temporizador ele vai acionar, na verdade, e aí eu terei uma contagem alternada. Primeiro os 5 segundos do temporizador 1, depois os 2 segundos desligado do temporizador 2. Então são 5 segundos ligado para o temporizador 1 e 2 segundos desligado para o temporizador 2. Então no caso aqui a nossa lâmpada, se eu colocar no modo teclado, ela fica acionada por 5 segundos e desacionada por 2. Então ela pisca 2 segundos, ela para 2 segundos e 5 segundos ela se mantém acionada. Isso acontece porque dentro desse temporizador T01 existem 2 temporizadores, o T1 e o T2. E esse temporizador T2 eu não poderei mais chamar na minha lógica em nenhum outro modo. Então ele está restrito aqui para ser utilizado dentro do T01 para que possa criar esse processo de oscilação. Se eu retirar a energização aqui da minha entrada, automaticamente o processo para, porque também é dependente da energização do Enable, que é o I01. Então ele não tem a função reset, funciona dependente do I01. Se eu precisar que essa oscilação ocorra de maneira indeterminada, eu preciso garantir que a energização, que o Enable se mantenha sempre em nível lógico alto, né? Isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje, o funcionamento dos temporizadores. Em breve nós teremos alguns exercícios aí para fixar todo o conteúdo que já foi passado. Nós já temos algumas aulas aí nessa lista de reprodução e nós vamos começar a mesclar esses conceitos dentro dos exercícios. O vídeo ficou um pouco longo, um pouco extenso, mas é porque esse temporizador ele tem 8 modos distintos e eu precisava passar pelos 8 modos e mostrar para vocês a diferença de cada um deles para que vocês pudessem entender de maneira bem mais dinâmica, né? Mais simples. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Gostaria de ver os comentários, gostaria que compartilhassem, que curtissem, né, o canal. Se possível, se inscrevam também, divulguem essas aulas para que a gente possa ter uma abrangência um pouco maior. Aguardem os nossos próximos vídeos, aguardem nossos próximos exercícios. Forte abraço para todos vocês e até a próxima.